Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos juntos nessa pegada de fé, de alegria e de esperança. E hoje nós vamos ouvir uma palavra, vocês estranharam, né? Nós vamos ouvir uma palavra de evangelismo. Nós temos junto conosco aqui hoje o evangelista Romalino Cabral, nosso pastor Romalino, que nós temos muito apreço pela vida dele. E nós temos aqui também a Márcia, que está lá no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos fazendo um triângulo da palavra. Tocantins, Rio de Janeiro e o Paraná. Como é o nome da cidade, pastor Romalino? Márcia? Oi, ele está falando, pastor Romalino, mas eu não estou ouvindo, não. Eu esqueci o nome da cidade dele. Bem, meus amados, meu celular estava querendo descarregar. Pastor Romalino, ele está perguntando o nome da sua cidade. Imbituba. Imbituba, na divisa com o Rio Grande do Sul, lá perto da fronteira. E nós vamos trazer aqui, nesse instante, eu quero trazer para vocês uma notícia muito boa. Nós estamos chegando a 203 países do globo. Isso é muito, muito relevante para nós. Haja visto o fato de sermos um projeto missionário, porque originalmente o projeto Jesus na Rua é missões aonde você estiver. E nós queremos trazer aqui agora para nós, né, pro nosso momento. Eu quero, Márcia, diga para nós aquela palavra que você já aprendeu. Eu ainda estou engatinhando ainda nesse negócio, na língua Umbundu. Otsimilo Yesu Kossamo. Meus queridos, esse é o significado, como se pronuncia na língua Umbundu, né? Jesus na Rua. E nós estamos muito alegres, falando muito em Jesus e falando nas ruas, por um motivo simples. Nos foi permitido a nós lançarmos, né, uma rádio em Pequim, na China. E nós estamos muito alegres com isso, com essa oportunidade, e vamos o mais rápido possível fazer esta rádio, né, uma retransmissora, uma repetidora lá, para que a gente possa falar com propriedade que nós estamos chegando na China, porque nós estávamos chegando em Macau, na China. E isso é muito interessante. E agora eu vou passar para a Márcia, lá no estúdio do Rio de Janeiro. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional, e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: com Deus em nossa vida, podemos alcançar tudo o que almejamos. Deixe-o guiar seu caminho e sirva-o com toda a fé. Amém? Amém. Guiar o caminho e servir com fé. Tem hinos que falam isso das antiguidades, né? Servir ao Senhor com alegria e louvai-o com cânticos. Meus queridos, essa palavra da fé, ela é tremenda, porque ela nos dá oportunidade de nós
andarmos a segunda milha com os nossos irmãos. Com os irmãos de dentro de casa, de fora de casa, enfim, nossos irmãos. Apóstolo, a gente pode andar a segunda milha com um ímpio? Olha, se ele estiver indo para a igreja, sim. Se ele estiver indo para o boteco, não. Então é preciso ter entendimento de para onde você está indo para você poder andar a segunda milha. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso encontro de evangelismo e missões. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10, com o título Zaqueu, eu encontro da salvação. Com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Amém. Graças e paz, povo de Deus. Eu quero agora fazer uma oração pelo meu irmão, pastor Romalino, que é quem vai nos dar vai dar para nós o tom dessa palavra. Ele vai trazer essa palavra aos nossos corações no dia que se chama hoje. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do teu filho, pastor Romalino Cabral, Senhor, esse homem que tem já uma longa caminhada contigo, Senhor. Neste instante, Senhor, usa a boca do teu filho, Pai, para que traga para nós uma palavra, Senhor, de encorajamento aos evangelistas que estão espalhados pelo planeta Terra. Aquele povo, Senhor, que ainda está sob o regime talibã. Pai. Aquelas pessoas que têm brasileiros ali, Senhor, que estão vivendo uma situação adversa. Usa a boca do teu filho, Pai. Hoje ele é atalaia e boca de Deus nessa terra. Com a palavra, o nosso pastor Romalino Cabral. Graça e paz, povo de Deus. Estamos juntos nessa pegada de fé aí. E nós hoje vamos meditarmos com muita alegria numa palavra realmente maravilhosa. Uma palavra que serve na realidade, o conteúdo desta palavra, ela serve na realidade de motivação, de exemplo para nós, que temos aí a responsabilidade, a incumbência de propagarmos o Evangelho, de levarmos a palavra de salvação às pessoas necessitadas. Zaqueu e o encontro da salvação. Hoje nós vamos meditar aí numa palavra interessante, no livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo de 1 a 10, onde a Bíblia nos fala aí a respeito de Zaqueu, o publicano. Conhecida essa mensagem, essa palavra, mas sempre é bom a gente estar aí pregando ela e fazendo lembrança, né, das maravilhas que essa palavra nos traz. Versículo 1 diz assim, ó: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da sua pequena estatura no meio daquela multidão. E correndo adiante, subiu lá em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Há algumas tradições dizem que ele recebeu Jesus gostoso.
E vendo todos istos, murmuravam, dizendo: quem era ele que entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadriplicando. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Bom, meus amados e queridos irmãos, nós notamos por essa leitura que Jesus está passando por Jericó. Jericó era uma belíssima cidade muito rica, cidade próxima do Rio Jordão, né, do Mar Morto. Jericó era uma cidade adornada de muitas palmeiras e muitas fontes de águas quentes. Era a cidade de inverno dos reis e a residência predileta dos sacerdotes. Seu nome significa lugar de fragrância. Então Jesus passava por Jericó, a cidade do lazer, a cidade do luxo, a cidade do comércio e da riqueza. Ela está sendo agora visitada pelo próprio Deus, o Filho do Altíssimo. Jesus em Jericó era a visitação de Deus naquele dia, naquela cidade. Era a oportunidade de Deus para seu povo. Jesus estava passando pela última vez por Jericó. Aquela era a última vez que Jesus ia passar por Jericó. Ele estava indo para a cruz. Naquela semana ele seria morto. Aquele era o dia da oportunidade de Jericó. Era o céu aberto sobre Jericó. Aleluia. Amados, era na realidade a salvação oferecida a Jericó. Era o dia mais importante da agenda da cidade. Era o dia mais importante. Uma multidão se acotovelava para ver Jesus. Mas só 2 homens foram salvos. Um rico e o outro pobre. Um à beira do caminho e o outro empoleirado em cima de uma árvore para se encontrar com Cristo. Um precisou se levantar e o outro precisou descer. Um era esquecido e o outro uma pessoa odiada. Um era um aritocrata, o outro um mendigo. Isso tudo nos mostra que Deus não faz exceção de pessoas. O aritocrata, ele era um homem riquíssimo. O outro era um pobre cego. Não importa a sua posição política, financeira, a cor de sua pele ou a sua religião. Jesus veio aqui para salvar você. Não importa o seu país, não importa a sua língua, não importa os seus costumes, não importa quão longe você esteja de outros países, importa que Deus está sempre presente. Então, olhando para essa palavra, nós podemos também ver também que é a última oportunidade. O tempo é agora para o encontro da salvação. Primeiro havia obstáculos para um encontro com Jesus. Notamos que Jesus, ao passar por ali, Zaqueu não conseguia vê-lo. E o primeiro obstáculo fez com que Zaqueu corresse
para vencer aquele obstáculo. Zaqueu precisou vencer o obstáculo primeiro da sua profissão. Sabemos que Zaqueu era um publicano. Um publicano era um cobrador de impostos, era um empregado da Receita Federal de Roma. Ele tinha autorização para cobrar os impostos do povo e repassar este dinheiro para os cofres de Roma. Não é isto? Mas os publicanos não só cobravam os impostos pesados do povo, mas também eles extorquiam o povo. Por isso, o ódio do povo para com eles. Eles eram odiados, porque eles extorquiam o povo. Um publicano tinha pouco patriotismo e nenhuma religião. Preocupava-se mais com o lucro do que com o próximo. Os publicanos eram considerados ladrões e classificados entre as prostitutas. Era visto como inimigo do povo e por este, então, odiado. Zaqueu era maioral dos publicanos. Embora seu nome signifique puro, ele era considerado um homem repugnante pelo povo. Zaqueu era a antítese do seu nome. Seu nome significa justo, mas ele se enriquecera por meio de fraudulentas, muitas fraudes. Ele era, na realidade, o chefe dos publicanos em Jericó. Ele era o cabeça daquele esquema odiado, porque era um esquema de corrupção, onde ele era o cabeça, ele era o líder. Aleluia. Era um homem inteligente, esperto, que usava o trabalho de outros para se fortalecer. Mas, a despeito da sua posição, ele procurara ver Jesus. Versículo de número 3. Espiritualmente, ele era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido e incompleto. Porque já tem um ditado que diz que o homem mais insatisfeito, mais infeliz que possa existir, é o homem que só tem dinheiro. Ele não tem mais nada na vida. E ali estava um homem nessa situação. Sua vida era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso poderia preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 15:16: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro aonde há a inquietação. E esta inquietação, ela pairava na vida de Zaqueu. Por isso Zaqueu precisou vencer também o segundo obstáculo, do seu status social. Zaqueu era rico. A conversão de Zaqueu ilustra a verdade do Evangelho de Lucas. Olha o que está escrito lá em Lucas 18, 24 a 27. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Portanto, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar num rico no reino de Deus. Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O importante, queridos e amados irmãos, é que Zaqueu não deixou o dinheiro se colocar entre ele e Jesus. Ele sabia que seu dinheiro não preencheria o vazio do seu coração.
Ele sabia que a sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não poderia comprar nunca. O jovem rico trocou a salvação da sua alma pela sua riqueza. Seu Deus era o dinheiro, e o dinheiro levou à perdição. O problema não é ser rico, mas ser amante do dinheiro. O problema não é possuir dinheiro, mas é ser possuído pelo dinheiro. Porque a Bíblia não diz que a raiz de todo mal é o dinheiro. A Bíblia diz que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Terceiro, Zaqueu precisou vencer o obstáculo de sua condição física. Aleluia. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Para ver o rosto das pessoas, tinha que olhar para cima. No meio da multidão, ele não tinha nenhuma chance. Ele devia ter os seus complexos, seus traumas de adolescência. Certamente sofreu quando era jovem. As pessoas com certeza riam dele. As pessoas faziam chacota da sua condição física. Mas Zaqueu não deixou que o problema físico interferisse na sua vida espiritual. Ele queria ver Jesus. Ele estava determinado. Ele colocou no seu coração, ele determinou no seu coração que queria ver Jesus. Se Zaqueu tivesse a altura dos grandes jogadores de basquete da NBA, ou fosse um descendente de gigantes, ou mesmo tivesse uma estatura normal, estaria no meio da multidão. Ele não transformou o seu problema em fracasso, mas em um instrumento para aproximá-lo de Jesus. Por isso é que eu sempre digo, meus amados e queridos irmãos, que os problemas, os vendavais desta vida, seja ele qual for, seja um câncer, seja uma separação de um casamento, seja um filho na droga, seja uma filha na prostituição, seja o mal que for que vier a assolar a nossa vida, isto não é motivo para nos afastarmos de Deus. Isto acontece para que nós venhamos a nos aproximarmos mais de Deus, para termos no nosso coração uma convicção, uma consciência, um entendimento de que sem Ele nada podemos fazer e que precisamos dEle para esses momentos difíceis de nossa vida. Por isso, ele correu, ele demonstrou pressa para encontrar-se com Cristo. Aleluia! Ele fez um Cooper. Ele fez o Cooper mais importante da sua vida. Quarto, Zaqueu precisou vencer o obstáculo do seu orgulho. Zaqueu não se importou com a sua condição de homem rico. Ele deixou de lado o seu status, seus títulos, sua fama e subiu em uma árvore para ver Jesus. Aleluia! Ele abriu mão da sua vaidade e do seu orgulho. Zaqueu, embora sendo rico e maioral dos publicanos, quer dizer, chefe dos publicanos, não se importou de forma alguma com a opinião da multidão. Ele não deu atenção às críticas, às zombarias, às chacotas ou aos escárnios. Ele estava determinado. Ele queria ver Jesus. Para subir naquela árvore, ele precisou descer do pedestal do seu orgulho. Zaqueu subiu com o desejo de ver a Jesus e desceu a toda pressa por causa da palavra de Jesus. Ele desceu do seu pedestal, ele desceu das suas condições e abriu
o seu coração, abriu a sua casa para receber Jesus. Zaqueu admitiu diante de todos, ele admitiu diante de todos a falha ou as falhas do seu caráter. Ele tirou a máscara, ele admitiu a sua doença, ele confessou o seu pecado, ele pôs o dedo no nervo exposto da sua terrível condição espiritual. Quinto, meus amados irmãos, Zaqueu precisou vencer o obstáculo da multidão. A multidão que sempre foi um obstáculo para as pessoas verem Jesus. Aleluia. A mesma multidão que escalaram o cego Bartimeu em Jericó. A multidão que apertava Zaqueu e não o deixava ver Jesus. Cuidado com a multidão. Ela pode ser um estorvo na sua vida. Não deixe que a multidão sufoque o seu grito de socorro, nem que ela impeça você de ter um encontro com Cristo. Quantas vezes a alma se sente constrangida de ir ao encontro do Salvador por causa de um parente? Quantas pessoas têm deixado de correr ao encontro de Jesus, de abraçar a Jesus, por causa de seus parentes, por causa de amigos, por causa de opinião pública? E o povo também. Zaqueu não se intimidou por causa da multidão. Seu desejo de ver Jesus foi maior do que o obstáculo da multidão. Zaqueu, sexto, então, Zaqueu venceu o obstáculo dos murmuradores. Quem são os murmuradores? São os impiedosos, são os condenadores, são aqueles que chegaram aos ouvidos de Jesus para dizer: este Zaqueu é lalau, ele é sujo, ele é indigno. Os murmuradores são aqueles que se acham melhores do que os outros e que, se depender deles, você vai ficar para sempre fora do reino de Deus. Feche os seus ouvidos à voz dos murmuradores. Não deixe que os fariseus modernos mantenham você longe de Jesus. Aleluia. Amados, havia uma determinação especial de Jesus naquele lugar para salvar Zaqueu. Porque Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Jesus. Ei, glória! Que maravilha! É por isso que nós, às vezes, não compreendemos, amados irmãos. Não conseguimos entender o tamanho deste amor, a altura deste amor, a profundidade deste amor. Este amor que excede todo o entendimento. Porque ele sempre vê primeiro. Jesus, ele viu a Zaqueu primeiro. Assim como Jesus viu a Mateus na coletoria, e viu Natanael debaixo da figueira, agora Jesus vê Zaqueu empoleirado naquela árvore. A iniciativa do encontro, aquele encontro pessoal entre Jesus e Zaqueu, foi de Jesus. Por isso que podemos entendermos perfeitamente. Jesus amou você primeiro. Não é verdade? Ele sabe quem é você. Ele conhece o seu nome, meu amado irmão e ouvinte. Não importa onde você está, ele conhece você pelo nome.
Ele chama você pelo seu nome. Ele conhece o seu passado. Antes dos tempos eternos, ele já conhecia você. E também já amava você. E também já havia decidido por você. Porque Jesus olha para Zaqueu primeiro. Busca a Zaqueu primeiro. Ele veio, na realidade, buscar e salvar os perdidos. Jesus estava passando por Jericó por causa de Zaqueu. E Jesus está aqui hoje para salvar você. Ele conhece você. Ele ama você. Zaqueu na árvore era como um fruto maduro que Jesus precisava colher. Jesus mostra para Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. Porque Jesus falou para ele bem claro: desce depressa. Era urgente a salvação dele. Desce depressa. É hoje, é agora. Não há mais o que adiar. Aquele era o último dia. Porque Jesus estava sendo levado 2 dias depois para a morte. Aquela era a última hora. Jesus nunca mais passaria por Jericó. Então Jesus tem pressa para salvar você hoje. É hoje o dia da visitação de Deus na sua vida. Pare um pouquinho, pense sobre isso que eu estou lhe falando. Não perca o dia da sua oportunidade. Não endureça o seu coração. Busque o Senhor enquanto se pode achar. A eternidade jaz à porta. Porque Deus fez o homem para viver eterno. Ou ele vive eternamente no inferno, ou ele vive eternamente na glória com o Senhor. Porque Deus ele não fez o homem para desaparecer, não. O homem é para viver eterno. O homem é eterno. Porque ele é a imagem, foi feita a imagem e a semelhança de Deus. E Deus ele é eterno. Olhamos aqui que Jesus não apenas quer ver Zaqueu, mas ele quer ter comunhão com ele. Olhe lá para o versículo número 5. Então esta é a única vez que Jesus entra numa casa sem ser convidado. Jesus nunca entrou numa casa sem ser convidado. Nem nunca permaneceu sem ser acolhido. Jesus ele disse: me convém ficar em tua casa. Ou seja, eu preciso ficar em sua casa. Estava na agenda de Cristo salvar Zaqueu. Como estava na agenda de Cristo passar em Samaria e salvar a mulher samaritana. Então isto prova o amor de Jesus, o amor de Deus e o propósito urgente de Jesus em salvar Zaqueu. Glória a Deus. O prazer de Deus é perdoar os pecados. Jesus revela que o seu amor é desprovido de preconceitos. A cidade inteira murmurava ao ver Jesus se hospedando com Zaqueu, na casa de Zaqueu. Eles sabiam que Zaqueu era um grande pecador, mas Jesus é amigo dos publicanos e pecadores. Jesus não veio buscar aqueles que se acham justos, que se acham bons, que não precisam de salvação, que acham que não precisam de salvação. Como médico, ele veio curar os que se consideravam doentes. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Jesus quer ter comunhão com Zaqueu, porque isto e por isto ele vai à sua casa. Jesus quer transformar a sua vida e também o seu lar. Jesus oferece a Zaqueu o glorioso presente da salvação, porque isso é um presente, isso é uma dádiva vinda do céu. A graça de Deus é bênção não merecida.
Porque a salvação ela não é obtida por meio de religião. Jericó era a cidade dos sacerdotes. Jericó era a cidade dos sacerdotes. Aleluia. E eu já falei, porque a salvação não é mediante a vida correta. Glória a Deus. Ali tinha bastante sacerdote. Não é verdade? E Jesus oferece para ele o glorioso presente da salvação. Porque a salvação, como eu já falei, ela não é obtida por meio de religião. Porque Jericó era a cidade dos sacerdotes. Mas é o negociante mais inescrupuloso da cidade que vai procurar Jesus e ser salvo. Um homem que para as pessoas era um ladrão, sem caráter, sem moral, adúltero, blasfêmio. Ele tinha toda a ruindade que um ser humano podia ter. Mas a salvação não é obtida mediante uma vida correta. Havia muitas pessoas de caráter em Jericó, mas Jesus salvou o homem mais odiado da cidade. O passado de Zaqueu era repugnante para todos, porque a salvação não é obtida pelas obras. Jesus pediu ao jovem rico para vender tudo e dar aos pobres, e ele se recusou. Uma pessoa pode distribuir todos os seus bens aos pobres, e isto de nada valeu. Zaqueu deu a metade dos seus bens e isto foi aceito. Ele não foi salvo porque ele deu. Ele foi salvo porque creu. Não importa quem você é, o que você fez, onde você andou. Agora mesmo, nesse mesmo instante, se você se arrepender dos seus pecados e abandoná-los e confiar em Jesus, você pode ser salvo. A salvação é uma dádiva gratuita de Jesus. Ele veio buscar salvar os perdidos. Jesus veio buscar você agora. Ele ama você. Ele conhece você. Ele sabe o que você está pedindo. Pedindo pelos seus pecados. Jesus agora quer lhe dar a vida eterna. Oh, glória, que maravilha! A prontidão para obedecer ao chamado de Cristo. Zaqueu desceu depressa. Ele obedeceu sem questionar, sem adiar. Ele recebeu Jesus em sua casa, em seu coração. Ele abriu o seu coração, ele abriu o seu lar, ele abriu a sua vida, ele abriu tudo para Jesus. Ele levou Jesus para dentro de sua casa, ele abriu a sua vida, seu coração, sua consciência, seu cofre, e deixou que Jesus entrasse em cada área de sua vida. Isto é a alegria de receber Cristo. Jesus quer lhe dar a vida eterna. Ele veio para lhe salvar. Ele veio para perdoar os seus pecados, para libertar você de algumas das algemas eternas, para limpar o seu coração, para fazer de você uma nova criatura. Ele veio para que você pudesse ter vida e vida abundante. Vida maiúscula, vida eterna. Jesus não veio para arruinar a sua vida. Jesus veio para fazer de você uma pessoa feliz. Ele veio para tirar você da infelicidade, da frustração. Ele não veio para fazer você uma pessoa infeliz ou frustrada, não. Mas ele veio para que você saboreasse as delícias do céu. Receber a Cristo é a maior alegria da vida. Você vai ser a pessoa mais feliz deste mundo. Você vai conhecer a verdadeira vida. Jesus é a vida. O coração aberto e socorrer os necessitados. Foi isso que nós vimos em Zaqueu. Zaqueu demonstrou profunda mudança em sua vida. Jesus o transformou, seu coração, sua vida, seu caráter, seu bolso. O primeiro sinal de conversão na vida de Zaqueu foi o amor, a generosidade, a disposição para dar. Ele disse, eu resolvo dar. Até mesmo a sua vida era marcada pelo receber e tomar o que era dos outros.
Ele que sempre tomou, agora quer dar. O eixo de sua vida mudou. Ele que queria sempre levar vantagem em tudo, agora quer ajudar. Queridos, ele que sempre pensava em si mesmo, agora pensa nos outros. Agora não é a ganância, mas é o amor que governa a sua vida. Se a nossa religião é verdadeira, ela atinge o nosso bolso, ela toca a nossa carteira. Quando você abre o coração para a generosidade, você destrói o demônio da ganância. Zaqueu não dá para ganhar. Zaqueu não dá para ganhar a salvação. Ele dá porque recebeu a salvação. Quando o nosso coração é atingido pelo amor de Jesus, o bolso, a conta bancária, tudo passa a ser também do Senhor. Tudo que é nosso passa a ser do Senhor. A prontidão para corrigir as faltas do passado. Zaqueu desviou muitas coisas de muita gente inocente, pisou nos menos favorecidos, ganhou muita propina por cambalachos que fazia para os ricos, adulterou muitas notas fiscais, aceitou muitas notas frias, tudo isso para aumentar a sua própria riqueza. Mas um dia, porém, sua consciência transbordou e ele não aguentou mais. Ao encontrar-se com Jesus, ele se dispôs a corrigir as falhas do seu passado. Uma pessoa convertida é uma pessoa honesta. Zaqueu quer agora reparar os erros do passado. Ele quer retribuir as pessoas a quem tinha lesado. Ele quer limpar o seu nome, ele quer vida reta. O caráter de Zaqueu é curado por Cristo, ele abandona a mentira, a esperteza comercial, as vantagens fáceis dos enriquecimentos ilícitos. Ele agora quer andar na luz. Um idólatra se arrepende e abandona os ídolos. Um maldizente abandona os palavrões. Um mentiroso abandona a mentira. Aleluia. Um adúltero abandona o adultério. Um homossexual abandona o homossexualismo. Um viciado abandona as drogas. Um ladrão abandona o roubo e devolve o que não é seu. Um feiticeiro abandona a feitiçaria, porque não há salvação sem o abandono do pecado. Olhe para Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Amados, quando Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento, Jesus então lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este era um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amados, Jesus viu Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu pelo nome, foi à sua casa, demonstrou-lhe o seu amor sem preconceito, transformou o seu caráter e lhe deu a vida eterna. Jesus quer fazer o mesmo com você. Você pode ter também um encontro salvador com Jesus agora, neste momento, nesse instante. Aleluia! O que você está procurando? O que você está procurando, Jesus já sabe o que você quer. Ele já está esperando que você abra o seu coração e diga: Senhor, eu estou aqui, porque Ele já te viu primeiro. E mudar a vida de um homem, dar a ele a vida eterna, fazer nele uma nova criatura, esta é a especialidade daquele que te ama e daquele que te chama. Saiba que Jesus te ama. Corresponda com este amor. Que Deus te abençoe. Que esta palavra possa verdadeiramente falar ao teu coração. Muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Deus. E fique na paz do nosso eterno Deus. Obrigado. Amém. Com Deus em nossa vida, podemos alcançar tudo o que almejamos. Deixa-o guiar esse caminho e sirva-o com toda a fé.
Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus e às 21h07, o encontro de jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Sejam parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Sejam parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote. Sejam parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?